Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense. Nesse breve vídeo, nós vamos falar um pouco sobre gás ideal ou gases. Os tópicos que eu vou abordar nesse vídeo são a equação fundamental, a energia interna dos gases ideais, a interpretação microscópica e a energia livre e potencial químico dos gases ideais. Essa é a conhecida equação dos gases ideais, todo mundo sabe até do vestibular. Aqui desse lado eu coloquei em função do volume intensivo, né? E aqui desse lado em função do volume molar, que frequentemente é utilizado porque não temos que nos preocupar com o número de moles. Esse aqui é em termos da constante de Boltzmann e do número de Avogadro. Todo mundo sabe que o número de Avogadro vezes a constante de Boltzmann é igual à constante dos gases. Bem, aqui é uma propriedade fundamental do gás ideal, que é a energia interna do gás ideal e a entalpia do gás ideal são funções exclusivas da temperatura. A derivada parcial da energia interna em relação à temperatura, volume constante, é o calor específico a volume constante, e da entalpia é o calor específico a pressão constante. Temos a relação aqui entre os dois, é fácil de provar. Então, essa propriedade a gente poderia vir abordar de outra maneira. Eu estou abordando ela de uma maneira, vamos dizer, axiomática, né, dizendo que o gás ideal tem essa propriedade. Nós podemos tentar, por exemplo, provar, isso é possível, usando a equação dos gases ideais, provar que a derivada parcial da energia interna, sem saber, é claro, isso aqui, em relação ao volume, é igual a zero, e a derivada parcial da energia interna em relação à pressão também é igual a zero. Isso deixaria como única opção que a energia interna fosse função da temperatura. Mas eu tive pesquisando um pouco sobre isso e não é um caminho... É um caminho que tem as suas complexidades, então não vamos por aí. Vocês podem tentar provar isso como exercício. Sabendo a equação dos gases ideais, é fácil provar isso, né? Então, isso é muito importante todo mundo se lembrar que a energia interna e a entalpia do gás ideal é função exclusiva da temperatura. Aqui eu tenho a interpretação física, né? Nesse desenho aqui, o gás ideal, a gente vê primeiro que a dimensão do gás ideal é suposta zero, né, um ponto cinemático, e ele possui apenas energia cinética. Quer dizer, isso inclusive faz sentido que a energia dele seja função exclusiva da temperatura, porque a energia cinética, que é igual à energia interna dele nesse caso, é a função alguma coisa vezes kT. Então, isso faz bastante sentido. O gás real, por outro lado, eu não desenhei todos aqui, mas todo mundo interage com todo mundo nesse caso. Essa interação pode ser Van der Waals, por exemplo, ela corresponde a uma energia potencial. Então, o gás real tem energia cinética e energia potencial. O gás real tem apenas energia cinética. Essa é provavelmente a propriedade mais importante, o slide mais importante dessa apresentação. A razão dessa apresentação é esse slide. A gente começa com essa equação que já foi introduzida até em vídeos anteriores, né? A diferencial da energia livre molar é VdP menos STT. O potencial químico é a derivada parcial de G em relação ao número de moles P e T. Como é um elemento puro, nós podemos dizer que isso é energia dividido pelo número de moles. Então, agora, gostaria que vocês tomassem muito cuidado com isso. A energia molar é igual ao potencial químico apenas para substâncias puras. Numa solução, a energia livre molar não é igual a energia livre parcial molar, que é o potencial químico. Nós vamos ver isso mais adiante. Então, para processos isotérmicos dt igual a zero, PV igual a RT, a gente tem que dmi
é VdP. Integrando isso aqui, nós integramos de P até P0. Bom, é conveniente a gente fixar o valor de P0 para não trabalhar com tantas variáveis. Então a gente denomina estado padrão essa escolha que a gente faz. Então o estado padrão é caracterizado pela temperatura T, nesse caso seria a temperatura de interesse, e uma pressão fixa. Nos livros mais modernos a gente encontra que esse P0 é 1 bar. Nesse caso a pressão aqui, porque ela é dividida, a gente omite, porque aqui é 1, é em bar. E nos livros mais antigos vocês vão ver que a pressão é em atmosferas, a mesma coisa, a pressão em atmosferas aqui embaixo é 1. Veja, para nossa sorte, 1 bar é aproximadamente igual a uma atmosfera. E talvez em uma abordagem ultra precisa a gente não tivesse com muita razão de fazer isso, mas para os efeitos aqui do nosso curso eu acho razoável essa aproximação. Então, o importante é lembrar que o potencial químico do gás ideal é basicamente proporcional ao logaritmo da pressão desse gás. E mais, o estado padrão é uma escolha, né? Nós vamos repetir isso ad nauseam. Para aqueles que chegaram até aqui, obrigado. Se inscrevam no canal e depois nós vamos continuar com essa segunda série de física.